Queridos, imagino eu que todos que estão neste lugar já ouviram falar de traição, não é verdade? Ah, fulano de tal traiu fulano de tal, não sei quem traiu não sei quem, e etc, e etc. E se eu fizer uma afirmação um tanto quanto assustadora para vocês que todos que estão aqui são traidores? Vocês aceitariam esta afirmativa? Que eu, particularmente, sou um traidor? Que você é um traidor? Talvez você ouviu esta afirmativa e falou, lá vem o pastor julgando a minha vida, etc, e etc. Mas eu quero falar para vocês que a traição, ela está em diversas áreas. E nessa noite me refiro ao Senhor, ao Todo-Poderoso. Às vezes você pode até achar que, não, eu nunca, jamais traí. Não traí. E os pecados? Todos nós nascemos em pecado, vivemos em pecado. E certamente hoje eu pequei contra o Senhor e certamente você pecou contra o Senhor. E esta é uma forma de traição. E o Senhor, amados, Ele quer que nós reconhecemos esse estado muitas vezes que degenera a nossa comunhão e quebra a nossa comunhão real com Ele, para que nós possamos, arrependidos, confessarmos os nossos pecados e começarmos do zero um relacionamento vivo com o Todo-Poderoso. E quando nós lemos a palavra de Deus, vamos concluir que essa minha afirmativa não foge dos padrões daquilo que o Senhor falou a cada um de nós. Basta que leiamos a palavra com atenção e nos encaixemos naquilo que o Senhor fala. E vamos deparar com uma triste realidade que eu não valho nada, que nós, misericórdia. E essa é uma verdade, amados, que nós precisamos estar com os olhos abertos para que não continuemos assim. Porque há uma possibilidade de mudança e essa possibilidade o Senhor nos coloca e coloca diante de nós diariamente. Todas as vezes que nós traímos o Todo-Poderoso, eis a oportunidade de, arrependidos, nos achegarmos ao Senhor e falarmos: Deus, mais uma vez eu pequei contra Ti. Mais uma vez eu traí o nosso relacionamento. Mais uma vez eu quebrei o nosso relacionamento. Perdoa-me, Senhor. Faz-me uma nova criatura, muda meu ser, muda a minha vida. E certamente, amados, o Eterno há de vir e há de mover de forma poderosa sobre as nossas vidas. Porque o Senhor tem prazer em perdoar aqueles que se achegam a Ele. E não importa quem seja aqueles, mas sim que tenham o coração totalmente voltado para a sua verdade, totalmente para a sua realidade. E quando eu falei, irmãos, que neste dia eu também traí o Senhor, é porque sou humano, tal qual todos que estão neste lugar. E infelizmente nós pecamos, muitas vezes de forma consciente, quando você deliberadamente peca contra o Senhor. Mas às vezes você também peca de uma forma inconsciente. Você age de uma forma que não era teu propósito ferir a vontade do Senhor, mas feriu. E aí? Quebrou-se o relacionamento com o Senhor. E hoje eu quero chamá-los a atenção para dois homens que são conhecidos ao extremo por todos aqueles que se dizem cristãos. Dois homens que traíram a confiança do Senhor. Dois homens que pecaram contra o Todo-Poderoso. Dois homens que andaram com Jesus. Dois homens que conheciam Jesus de uma forma muito, mas muito próxima. Eles conheciam Jesus de uma forma muito próxima. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 26. Leremos versículos 20 até o 30. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 26, a partir do versículo 20. Será projetado para que os irmãos acompanhem na mesma versão que eu lerei. Vamos ficar de pé para nós ouvirmos a leitura da palavra. Ouça só o que Mateus registrou. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, Jesus. Chegada a tarde,
pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu? Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Oremos. Meu Senhor, eu quero clamar que Tu venhas falar ao nosso coração, abrir o nosso entendimento para esta verdade, para que vivamos, ó Deus, da forma que lhe é agradável, segundo a Tua vontade, que possamos estar assentados à mesa continuamente contigo. Senhor, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos, pode assentar-se. Queridos, é muito interessante. Quando nós lemos a palavra do Senhor, vemos quão grande é o Senhor, quão maravilhoso é o Todo-Poderoso. Nesse texto que nós lemos, o Senhor assentado à mesa com seus discípulos. Vale ressaltar que em poucas horas estaria crucificado. No entanto, Jesus tem o prazer, tem a alegria de assentar-se à mesa, reunir-se com seus discípulos, assentar-se à mesa. Oh, glórias! E ali ele mostra o quão próximo era daqueles que ele havia escolhido. Deus quer mostrar o quão próximo é de você. O Senhor quer que você assente-se à mesa com Ele, que você coma com Ele, que você beba com Ele, que você seja próximo de Cristo Jesus. Eis aí, irmãos, o exemplo que o Eterno nos dá. É necessário que sejamos íntimos, amigos íntimos de Cristo, a ponto de afirmar: Jesus, eu te amo, eu quero viver contigo, eu quero andar contigo, eu quero que os meus passos sejam segundo a tua vontade. Jesus, eu quero ter experiências poderosas, profundas contigo. Oh, glórias! E eu quero afirmar a cada um de vocês que estão neste lugar: é possível, totalmente possível. No entanto, necessário é que haja uma observância. Pecado separa o homem de Deus. E quando nós pecamos, quando nós erramos, necessário é que haja uma restauração. E essa restauração é possível quando somos tocados pelo Espírito Santo, que leva-nos ao arrependimento e à devida confissão do pecado. A partir desse momento, amados, tudo se faz novo na nossa existência. Essa verdade é para você que está nesse lugar, essa verdade é para você que nos vê pela internet, essa verdade é para a minha vida, essa verdade são para os 8 bilhões que estão sobre a face da terra. E eu quero afirmar: justo nenhum há sobre a terra. Justo somente Jesus. Todos os demais foram gerados em pecado. Mesmo ainda no ventre da sua mãe, diz a palavra que em pecado foram concebidos. Todos nós fomos concebidos em pecado e é a nossa luta diária para que haja santidade na nossa vida. É a nossa luta diária para que nós possamos permanecer firmes na presença do Senhor. Oh, glórias! Às vezes parece difícil. Ah, mas é difícil. Como resistir o pecado? Como resistir o pecado? Amados, é só assentar-se à mesa com Jesus.
Porque é Jesus que te fortalece, é Jesus que te dá o de beber, é Jesus que te dá forças para andar, é Jesus que te faz uma nova criatura, é Jesus que escreve teu nome no livro da vida, é Jesus que virá para te levar para estar com Ele para todos sempre na glória, é Jesus que te ama, é Jesus que é o amor, é Jesus que nos dá o Espírito Santo, é Jesus que nos abençoa, é Jesus que dirige os nossos passos, é Jesus que cuida da gente, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Não há como viver sem Jesus. Não há como. Você que é servo de Deus, impossível viver separado de Cristo Jesus. Se você vive separado de Cristo Jesus, deixou de ser servo de Cristo. E essa é uma grande verdade. E hoje eu quero chamá-los a atenção para dois homens que foram chamados por Cristo, tal como somos chamados por Cristo. Todos aqui foram chamados por Cristo. Dois homens, amados, que viveram aos pés do Senhor. Eles ouviram as mensagens de Cristo, ouviram as mensagens do bom pastor, eles viram os milagres acontecerem, eles viram o poder do Senhor, eles viram como o Senhor acalmou o mar, eles viram como o Todo-Poderoso permitiu que um deles andasse sobre as águas. Eles viram a manifestação da glória do Senhor. Não é diferente de cada um desses que estão aqui. Todos nós temos visto o agir de Deus, o agir maravilhoso de Cristo. Portanto, amados, esses homens tiveram oportunidades similares. A mesma oportunidade que um teve, o outro também tinha. O mesmo conhecimento que um tinha, o outro também. Ou seja, andaram aos pés de Cristo, viram coisas maravilhosas e fizeram coisas maravilhosas em nome de Cristo Jesus. Eu quero chamá-los a atenção para Judas e Pedro. Judas e Pedro. Dois homens que foram usados pelo Senhor. Conheceram o Todo-Poderoso de perto. Mateus capítulo 27, versículos 3 e 5. Ouça a leitura da palavra. Mateus capítulo 27, versículos 3 até os 5. Diz a palavra: Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Olha a atitude desse homem. Retirou-se e foi enforcar-se. Amados, o interessante nessa história é que Judas conhecia Jesus de perto. Às vezes nós queremos colocar sobre Judas o peso do não conhecimento. Mas ele traiu porque ele não amava Jesus, porque ele não andava com Cristo Jesus. É necessário entender que Judas não caiu de paraquedas no círculo apostólico. Ele foi escolhido como discípulo pelo próprio Cristo. Vocês são escolhidos pelo próprio Cristo. O Senhor escolhe a cada um de vocês que neste lugar estão para servi-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo, para andar com Ele, para ver as coisas maravilhosas que Ele faz e também fazer as coisas maravilhosas. Haja vista que o Senhor nos comissionou e nos deu autoridade para fazer aquilo que Cristo fez e obras maiores. Lembra do texto? Não é assim que Cristo fala? Obras maiores farão? Amados, Judas estava nesse grupo. Ele tinha esse conhecimento. No entanto, queridos, é preciso entender que se nós não lutarmos, não basta conhecer. Se nós não vencermos o maligno, não basta conhecer Jesus. Se nós não nos colocarmos firmes, com firmeza, diante do Eterno, não basta conhecer Jesus. Mas é preciso atitude, amados, que te coloca de pé, atitudes que te faz andar, atitudes poderosas. Judas contemplou todo o poder de Cristo. Ele viu tudo. Ele viu as multiplicações, ele viu os milagres, as curas, muitas, talvez milhares de curas. Ele viu cegos enxergarem, coxos andarem.
Ele viu Pedro andando sobre as águas. Ele viu Jesus acalmando o mar. Ele viu a ressurreição de Lázaro. Eles viram, todos viram, os discípulos viram o poder magnífico de Cristo. No entanto, Judas não vigiou o suficiente. Levado por entendimentos humanos, talvez pela compreensão humana, ele talvez compreendeu, se eu agir dessa forma será benéfico, talvez não. Ele talvez tinha um coração maligno e queria de fato causar mal ao Todo-Poderoso. No entanto, talvez a sua intenção era boa, quem sabe, mas diz um ditado que de boas intenções o inferno está cheio. E eis aí o grande problema. Não são apenas as boas intenções, mas nós precisamos estar amparados no dono das boas intenções, porque é este que enche o nosso coração de certeza e convicção. E essa é uma verdade que nós não podemos, de forma alguma, irmãos, jogar fora. E nós vemos que Judas, este pecou, este traiu, ele traiu o Todo-Poderoso, oh misericórdia, ele traiu o Senhor. O que o levou a traí-lo? Talvez a cobiça, talvez a ambição, a hipocrisia, sei lá qual foi a forma que o maligno agiu no coração e ou despertou na sua vida para pecar contra o Todo-Poderoso, mas o certo é que ele pecou contra Deus. E aqui, irmãos, quando eu falo Deus, Jesus. E aqui, irmãos, está um exemplo para cada um de nós. Esteja atento, porque muitas vezes nós não estamos vigiando o nosso velho e maldoso coração. Nós achamos e concluímos que o nosso coração é muito bonzinho. Se eu perguntar a vocês, quem tem fé aqui, eu creio que 100% há de dizer, eu tenho fé em Jesus. Eu tenho fé em Cristo. Você não sabe, pastor Elias, quão grande é a minha fé. A minha fé é maior do que qualquer outra coisa. Mas quem sabe não está vigiando o suficiente para viver a verdade de Cristo Jesus. Não basta afirmar que tem fé. Não basta afirmar que anda com Cristo Jesus. Não basta afirmar e quem sabe até conhecer Jesus. Mas é preciso que haja uma doação, uma entrega verdadeira ao Todo-Poderoso. A palavra diz que Judas, ele traiu a Cristo. Talvez não pelo valor monetário, apenas 30 moedas, não era tanto dinheiro assim. Talvez não por isso. Mas o certo é que ele traiu a Cristo. No entanto, amados, quando Judas teve os seus olhos abertos, aquele estalo, ele acordou, traiu o mestre. Traiu o mestre, eis as consequências. Ele viu que os oficiais agarraram Jesus. Ele viu as consequências terríveis do seu ato, das suas ações. Diz a palavra que Judas foi tomado não por arrependimento, mas por remorso. Eis o grande problema, irmãos. Judas não passou pelo arrependimento, mas ele foi tomado por um grande remorso. E remorso é a dor pelo erro, é a vergonha, a culpa. Quem já sentiu remorso por alguma ação errada sabe o que é isso. E Judas, com certeza, teve ali naquele momento o remorso multiplicado, potencializado, porque o diabo, ele faz assim. Ele faz as coisas parecerem legais. E depois, quando você descobre que as coisas não são legais, ele pisa sobre você. E a situação fica mais difícil do que já era. E com Judas foi dessa forma. Ele traiu o Senhor, irmãos, e diz a palavra que ele foi tomado por um remorso profundo, não por um arrependimento. O arrependimento é a mudança de mente, é a mudança de coração, é um retorno à presença do Senhor. Judas não optou por esse caminho, Judas optou pelo caminho pior que existia. E a palavra diz, amados, que ele concluiu que a melhor solução para a sua vida era o suicídio. Era o suicídio. E a Bíblia diz que Judas foi até um local e suicidou-se. Veja como o maligno age. Se nós estivermos com o nosso coração aberto, se nós não estivermos atentos à palavra do Senhor, o maligno virá e fará uma festa na nossa vida. Eis o porquê que o Senhor diz que é preciso vigiar, vigilância, vigiar e orar, e vigiar e orar. Se você não vigiar e se você não orar, você não conseguirá ficar de pé, mesmo conhecendo Jesus.
Mesmo que um dia sentou-se à mesa com Cristo, mesmo que você ouviu as boas, magníficas, gostosas histórias de Cristo Jesus nos teus ouvidos, é preciso vigiar para que o maligno não te faça errar. Judas, com certeza, foi tomado por Satanás. Diz a palavra, não nesse texto que nós lemos, mas em outro texto, que Satanás entrou em Judas. Ele ficou possesso do inimigo. O interessante ainda é que Judas não derrubou cadeira, não jogou cadeira para cima. Judas não ficou com a boca espumando. Judas não proferiu palavrões. Judas não fez nada diferente. Ele saiu normalmente e foi trair Jesus. Portanto, amados, cuidado, porque muitas vezes a vida do ser humano está sendo dominada pelas trevas, impulsionado pelas trevas. E quando eu falo trevas, é ele mesmo, Satanás. No entanto, nós vemos também o exemplo de Pedro. O exemplo de Pedro não foi tão diferente do exemplo de Judas. Às vezes nós olhamos muito para Judas, pois as suas consequências são mais visíveis. Levou Jesus para a cruz, são mais visíveis. Mas quando nós lemos a história de Pedro, esse homem que foi chamado por Cristo, um dos primeiros a ser escolhido por Cristo Jesus, esse homem que afirmou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus capítulo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse homem que sabia quem era Jesus, viveu com Jesus, andou com Jesus. Esse homem que afirmava, eu te amo, tu és o meu Senhor, tu és o meu Redentor. Mas também foi um traidor. Veja como as coisas acontecem. Mateus capítulo 26, versículos 33 até o 35. Ouça com atenção. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Ouça a afirmativa do apóstolo Pedro. Veja quão forte essa palavra. E Pedro disse para Jesus, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Irmãos, veja como nós precisamos vigiar. Aprenda com Pedro. Aprenda. Nós já vimos que Judas se deu mal. Traiu o Senhor, mas, levado pelo remorso, enforcou-se. Pedro, da mesma forma, ouviu a palavra do Senhor. Foi aquele homem que comeu com Cristo, andou com o Senhor Jesus, foi aquele que, com muita fé, disse, Jesus, permita-me andar sobre as águas. E o Senhor disse, venha Pedro, e ele deu passos. Foi um homem que fez coisas extraordinárias em nome de Cristo. Foi um homem que mostrou o poder do Senhor, um homem que experimentou a grandiosidade da presença do Todo-Poderoso, mas chegou um momento em que ele também traiu o Senhor. Ele também traiu. A palavra diz, amados, que Pedro conhecia profundamente o amado Jesus, o amado de nossas almas. No entanto, quando Cristo estava nos seus momentos difíceis de agonia, eis que Pedro saiu de fininho e foi aquentar-se juntos àqueles que estavam assentados próximo a fogueiras, no pátio. E algumas pessoas olharam para ele e disseram, você andava com ele. Você é um deles. Qual foi a afirmativa de Pedro? Pedro ficou bravo. Pedro respondeu, não sou eu, não conheço, não sei quem é. E quando fizeram uma nova afirmativa, ele ficou ainda mais bravo, ele ficou nervoso, ele falou contra aqueles que olhavam para ele e afirmavam, você é um deles. Pedro traiu Jesus, negou o Senhor,
Talvez você não esteja aceitando a ideia da traição, mas todas as vezes que nós pecamos contra Deus, contra o Senhor, contra o Espírito, estamos traindo o Senhor. Você está negando o Todo-Poderoso. Nós somos, de certa forma, traidores do Todo-Poderoso, mas lavados e purificados. O Senhor nos dá um caráter novo. Glórias a Deus por isso. Amados, a palavra diz que Pedro, negou que conhecia Jesus. E quantas vezes nós temos negado que conhecemos a Jesus? Quantas vezes? Talvez você não fale como Pedro falou, não conheço, não sei quem é esse tal de Jesus, não me ligue a ele, não tenho nada a ver, nem sei quem é. Nem sei quem é, que ele morra por lá, não quero nem saber quem é Jesus. A palavra de Deus é bem sucinta, a afirmativa é curtinha, mas certamente não ficou apenas nessas palavras. Ele talvez tentou se explicar, tentou falar de uma forma mais, até tentando convencer aquelas pessoas que não conheciam o Todo-Poderoso, não conheciam Jesus. E nós, amados, quantas vezes negamos o Senhor, a exemplo de Pedro? Quantas vezes você olhou para o Senhor e disse, não conheço, não sei quem é, não faço a menor ideia? Quando é que nós fazemos isso? Quando é que eu faço isso? Deixe-me colocar no grupo. Quando é que esse cara que vos fala faz isto? Quando eu dou lugar ao pecado na minha vida. Quando eu dou lugar ao pecado na minha existência, quando você dá lugar ao pecado na tua vida, quando nós abrimos a porta do nosso ser para que o inimigo semeie do mal, semeie a sua semente ruim, e nós permitimos que ela cresça e frutifique. Não somos diferentes de Judas, nem tampouco de Pedro. Mas podemos ser diferentes de Judas e semelhantes a Pedro. E isto com certeza. Judas não passou pelo processo de arrependimento. Ele escolheu o lugar, escolheu o caminho mais próximo, mais perto, mais fácil para o inferno. Nós podemos escolher o caminho que Pedro escolheu, o caminho do céu. A palavra diz, amados, que a partir do momento que o Espírito Santo tocou no seu coração, quando o galo cantou, o Senhor usou o galo para que ele fosse desperto. Olha o galo cantando. Jesus havia falado que seria dessa forma. E o Senhor usa o galo e ele é desperto. Qual foi a atitude de Pedro? Pegou a sua capa e foi em direção a um lugar para enforcar-se? Não. A Bíblia diz, amados, Mateus capítulo 26, versículo 75, que Pedro saindo daquele local, ele saindo dali, ele chorou amargamente. Chorou amargamente. Oh, misericórdia. A palavra diz que ele foi impactado pela presença do Espírito Santo, foi impactado pelo poder do Espírito de Deus e ele chorou amargamente. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Eis aqui, irmãos, a solução para o nosso estado de traidor. Eis aqui a solução para o nosso estado. Esse estado que nega o Senhor na nossa vida. Chorar amargamente. Ou seja, esse homem passou por um arrependimento profundo a ponto de levá-lo a emocionar-se, a chorar diante do Todo-Poderoso, reconhecendo a sua atitude mal, a sua atitude má. E ele diz a palavra que foi perdoado, e esse homem foi poderosamente usado pelo Senhor ao longo dos seus dias sobre a face da terra. O Senhor quer nos perdoar os nossos pecados. Basta que você reconheça o poder de Cristo Jesus.
Que você não seja tomado por remorso, mas por arrependimento. E arrependimento, irmãos, é quando nós reconhecemos o nosso estado pecaminoso, é quando nós reconhecemos o nosso estado ruim e nos achegamos ao Todo-Poderoso e o nosso coração é transformado, a nossa mente é transformada. Há um retorno para a presença do Senhor, um retorno que te leva à vigilância, vigiai e orai, a vigilância, a buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a viver a verdade de Cristo Jesus, a amar o Senhor acima de todas as coisas, como Ele nos recomenda. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino, amai o Senhor acima de todas as coisas, e vai por aí a afirmativa da palavra, levando-nos a entender que nós precisamos centralizar Jesus na nossa existência e vivermos aos pés do Todo-Poderoso. E Pedro viveu dessa forma. Aqui está o exemplo, irmãos. 2 homens com uma história, de certa forma, semelhantes. No entanto, o fim da história não foi semelhante. Nós vemos que um não soube reconhecer Cristo Jesus como Salvador e arrependido confessar o seu pecado. Eu, particularmente, amados, creio plenamente que se Judas, nesse caminho, em direção à forca, se ele houvesse reconhecido a soberania do Senhor, a exemplo de Pedro, chorado amargamente diante do Todo-Poderoso, teria recebido perdão pelo seu pecado. Certamente não ia tirar Jesus da cruz, porque a situação já estava difícil, Jesus já havia sido julgado, mas ele teria sido perdoado pelo Senhor. E esta é uma verdade. E para concluirmos esta palavra, o Senhor falando ao teu coração de forma poderosa, nós precisamos acordar para um detalhe. Romanos capítulo 3, versículo 23. Só para que você entenda quão grave é a nossa situação. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz a palavra. Ouça com atenção. Pois todos pecaram. Amém? Pois todos pecaram. Dá para você compreender quem foi que pecou? Quem pecou? Todos. Quem são todos? Os 8 bilhões que vivem sobre a face da terra e mais os tantos de bilhões que já passaram sobre ela. Desde Adão e Eva, pecado é pecado. E o único que não pecou foi Jesus Cristo. Não sei quantos bilhões passaram sobre a face da terra nesse período. No entanto, todos nasceram em pecado. E se não arrependeram-se dos seus pecados, morreram nele. E a Bíblia diz em outro texto que o pecado separa o homem de Deus. Olha, deixa eu fazer uma revelação para você. Permita que o Espírito Santo fale ao teu coração. Você sabe o que é pecado, não sabe? Eu acho que todos que estão aqui sabem o que é pecado. O que é pecado? De forma simples, desobediência à vontade do Senhor, seja qual for a forma de desobediência. De uma pequena mentira, aquela mentira de 2 palavras apenas, pecado. Mentiu, 2 palavrinhas. E alguém pergunta a você, você sabe disso? Não sei. Mentiu. Você sabia? Você afirmou que não sabia. 2 palavrinhas apenas, não sei, pecado. Entenderam? Tudo aquilo que contraria a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. Judas estava separado da presença do Senhor e ele continuou separado. Pedro pecou contra o Senhor, separado estava, mas ele tomou a atitude correta. Diz a palavra, diz a Bíblia, que ele passou pelo arrependimento, chorou aos pés do Senhor. Com esta palavra eu quero chamá-los a atenção para que você analise o teu coração. Veja como está a tua vida. Será que o pecado está dentro do teu coração? Será que os teus atos são pecaminosos? Os teus pensamentos, você também peca quando pensa mal. Será que os teus pensamentos são dignos de Cristo? Será que, analisa aí, a Bíblia diz que somos templo, morada do Espírito Santo de Deus.
E você, acha que o Espírito Santo mora dentro do teu coração? Eu não posso julgar você. Eu só vejo faces bonitas aqui. Não há como julgá-los. Mas você sabe. Será que o Espírito Santo está morando dentro do teu coração? E aí? E aí, pastor Elias? Será que o Espírito Santo está morando dentro do teu coração? Ok, legal, certeza absoluta. Sabe por quê, irmãos? Porque eu pauto a minha vida nos princípios do Senhor e não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. E vivo esse Evangelho dia após dia. E eu testemunho que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. No entanto, isso não me faz melhor do que nenhum de vocês que estão aqui. De forma alguma. A partir do momento que eu acho que sou melhor porque eu sou o templo do Espírito Santo, a partir do momento que eu me acho que porventura eu venha achar-me melhor, eu já estarei perdendo a presença do Espírito Santo. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Mas cada um tem uma missão, analisar a própria vida e ver se é ou não templo do Espírito Santo de Deus. Só para lembrar-lhes, para ser templo do Espírito Santo, é preciso santidade. Sem santidade, impossível ver o Senhor. E santidade nada mais é do que viver separado. É dizer não para o pecado no dia a dia. Amém, amados? Eis aí a verdade de Cristo Jesus. Queridos, nós precisamos andar com Cristo. A partir do momento que a nossa vida é purificada e temos uma nova vida, um novo caráter, somos feitos em novas criaturas, é possível assentarmos à mesa com o Senhor Jesus Cristo. É possível comermos com Ele. E comemos quando tomamos a ceia, por exemplo. Ou quando você assenta-se à mesa na sua casa, junto com a sua família. Você alimenta-se, o Espírito de Deus está ali, o Senhor está com você. Quando você trabalha, o Senhor está contigo. Quando você anda pelas ruas, o Senhor está contigo. Quando você dirige, o Senhor está contigo. Quando você deita para dormir, o Senhor está contigo. Deus não abre mão dos seus. Oh, glórias! E essa precisa ser a nossa vida, irmãos. Uma vida totalmente rendida ao Todo-Poderoso. E buscarmos a presença do Criador a cada instante. E eu quero chamá-los a atenção, se porventura o Espírito de Deus tocou no teu coração, e há aquela conclusão que nós não queremos, mas ela veio à existência. Olha, o Espírito Santo de Deus não está dentro da minha vida. Não faça como Judas. Não vá em direção à forca. Faça como Pedro. Amém? Arrependa-se do teu pecado, confesse o teu pecado. E nós sabemos qual foi o fim de Pedro. Não foi um fim de morte, mas um homem profundamente, grandemente usado pelo Senhor ao longo da sua história. E é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Quer te purificar e quer te usar. Seja instrumento na mão do Senhor. Amém, igreja? Oh, glórias! Que Deus nos abençoe. Que essa palavra fique gravada no nosso coração, para que nós possamos lembrar-nos sempre de Judas e não seguirmos os passos dele, mas talvez lembrarmos de Pedro e seguirmos os passos, Pedro, Paulo, João, Jesus, Timóteo e outros tantos que são exemplos para nós e estão narrados na palavra do Senhor. Oh, glórias! Que você siga esses passos. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado pela palavra, porque eu sei que é a tua voz aos nossos corações, é o teu falar às nossas vidas. Nós te glorificamos, ó Deus, porque nos chamou para sermos profeta teu e testemunharmos a tua verdade, Pai. E sabemos que essa verdade, ela é necessária para nossas vidas. Senhor, toca em nossos corações para que haja mudanças, para que haja restaurações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Oh, glórias! Mensagem 1427.